A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês aqui comigo. Vamos começar a nossa aula. Quem está preparado aí para mais esse dia? Deixa eu entrar aqui no Instagram também. Boa noite para vocês. Sônia, a paz. Sônia da Nóbrega. A paz do Senhor Jesus para vocês aqui no Instagram também. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem relevante, a rebelião de Coré, ou Corá, né? Algumas Bíblias traz assim. Aí estamos aí nessa série, a beleza e a glória do tabernáculo. A beleza e a glória do tabernáculo. A graça e a paz, meu aluno em Misael. Tá? Quem sou eu? Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou autora de alguns livros, tá? Sou bacharel em teologia pastoral, eu fiz uma pós também em aconselhamento cristão, estudei hebraico e cultura e contexto judaico do Antigo Testamento. Esse ano aí estou terminando aí, na verdade terminei, né? Só esperando chegar os diplomas aí de pedagogia e psicopedagogia. Para que eu fiz pedagogia e psicopedagogia? Para compreender a dinâmica de professor-aluno, tá? Para aprimorar o dom que Deus nos deu e trazer uma aula aqui interessante para vocês, tá? Então, vamos começar, tá? Quero agradecer a vida de todos vocês que estão aqui comigo. Nós vamos falar, seguindo a nossa série aí, a segunda-feira nós falamos das tendas de Israel, nós falamos da beleza e da glória, da habitação de Deus que está no meio de Israel. Nós falamos segunda-feira desse tema. Na quarta-feira, nós falamos de Nadab e Abiú, os filhos dos sacerdotes que erraram os passos aí. Eu falei como aí voltar, né, o caminho do arrependimento. Vilma Gonçalves, boa noite. Ayla. A Ayla está dormindo já. A paz do Senhor Jesus, tá? A casa está cheia da glória de Deus. Tem muitos louvores, sim, Cláudia, que falam dessa glória de Deus. Dali Luz, boa noite. Boa noite. Márcia Regina. Débora, boa noite também. Então, quando nós olhamos para um tema assim que eu escolhi hoje, a rebelião de Coré, tá? O exemplo aí do que não fazer a vida de Coré. Quem é Coré? Nós vamos ler a respeito de Coré em Números, capítulo 16. José Benjamin, boa noite. Números, capítulo 16, vai falar para nós quem é Coré. Então, anota aí para a gente ler um pouquinho aqui. Quando nós olhamos para esse tema aqui, um exemplo a não ser seguido, é muito importante nós olharmos exemplos assim. Ah, mas esse exemplo está só no Antigo Testamento. Não, não está. Esse conceito não está só no Antigo Testamento, e ao longo dessa aula nós vamos falar sobre isso. A paz do Senhor, Laila. Bom ter você aqui comigo hoje. Muitas pessoas, então, cristãs, não veem a necessidade de estudar temas assim, tá? Temas um pouco complicados, que você precisa escavar um pouco mais para encontrar o que esse texto vem dizer para nós, tá? Muitas pessoas até não veem nenhum brilho de Cristo em textos assim, mas existe muito de Deus, muito de Jesus nesses textos assim. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o Cordeiro de Deus que foi morto desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Então, Cristo não é uma novidade que apareceu ali quando foi gerado em Maria, ele é eterno. Deixa eu tentar trocar aqui a internet. Trocar a internet do Instagram aqui para ver se funciona. Vê se voltou aí, gente. Coloquei na internet do telefone aqui. Voltou? Tudo bem aí? Então, assim, nós vemos em textos assim as premissas de um Deus todo-poderoso, e eu coloquei essa semana no Instagram o Deus
do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, nós só estamos vivendo em dispensações diferentes. Em dispensações diferentes. Mas quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, toda a escritura, o que eles tinham em mãos é a Taná. Eles tinham em mãos a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento. E toda a escritura é apta para ensinar, para corrigir as nossas rotas. Toda a escritura é inspirada por Deus. Você sabe o que significa essa palavra inspirada? Em grego, no original grego, é theophinestos. Theophinestos é soprada por Deus. Toda a escritura, toda ela é soprada. É como se fosse ali uma respiração do Senhor refletida na Sagrada Escritura. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O fato das pessoas ainda não ver as grandezas de Cristo nesse texto deixa esses textos um pouco de lado. Isso vem de uma cultura bem antiga. Nossa raiz católica, eles faziam missas em latim, de costas para o povo, e o povo não tinha nem noção do que ele estava falando, não tinha acesso à Sagrada Escritura. E essa cultura, então, vem enraizada, onde as pessoas têm a Bíblia na mão, mas quando elas perguntam para o seu pastor, me ensina esse texto, que eles falam, não, esse texto é muito complicado, vamos deixar para lá, vamos deixar para um outro momento. Tá? Todos os textos sagrados eram guardados debaixo de 7 chaves, e algumas igrejas também atuais mantêm assim, de maneira sutil, mas mantém guardado das pessoas. Então, hoje aqui, nós vamos andar um pouco na contramão de toda essa cultura e nós vamos estudar. Tá? Nós vamos estudar sobre a vida de um homem, mas não é um homem qualquer. Coré não é um homem qualquer, mas um levita. Nosso tema aqui é a beleza e a glória do tabernáculo. Coré é um levita, né? E nós estamos mergulhando aqui de cabeça na glória e a beleza desse tabernáculo. O nosso antagonista de hoje, para quem está seguindo aí as nossas lives, vai perceber que eu estou usando isso. O nosso antagonista aqui é Coré. Ele é neto de Coate. Ah, o que é isso? Êxodo 6. Vamos ler lá? Êxodo 6. Vai anotando aí, pesquisando, depois vocês leem e releiam. Versículo 21 e 24. E os filhos... Deixa eu ver aqui. Coraitas. E os filhos de Corá. Assíria, Eucana, Abissaf, essas são das famílias dos coatitas. O que é isso? A tribo de Levi. Qual a importância de falar disso? A tribo de Levi é dividida em 3 clãs. Muitas vezes nós abrimos a nossa Bíblia e está lá. Os coatitas fizeram isso, isso, isso. Os meraritas fizeram isso, isso, isso. Os gersonitas fizeram isso, isso, isso. E ficamos perdidos. Meraritas, gersonitas, coatitas são os 3 filhos de Levi. Tá? Coate, Merari e Gerson. E cada um tinha uma missão, uma função específica dentro do sacerdócio como levitas. Tá? Cada um tinha uma função especial. E o Coré, então, era um líder desse grupo aí. Ele não era um homem de pequena influência, não. Ele conseguiu, nós vamos ler o texto de hoje aqui, Números, capítulo 16, ele conseguiu influenciar 250 príncipes em Israel. 250 príncipes. Números, capítulo 16, vamos lá para o nosso texto base. Números, capítulo 16. Alguma pergunta? Se tiverem, deixa aqui ao longo da... Não? Pronto. Números 16. Coré, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, e assim eles, versículo 2,
Levantaram-se contra Moisés e com eles 250 homens dos príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de fama, e reuniram-se contra Moisés e disseram, Moisés e Arão, o que é essa rebelião de Coré? Nós vamos ver, tá? Existe um alerta. Vamos ler o Novo Testamento e a gente já vai andar mais um pouco aqui nesse texto. Vamos ver o que ele tem para nos mostrar, o que nós não podemos seguir, o exemplo que nós não podemos seguir. Judas, está bem pertinho de Apocalipse, uma página antes de Apocalipse. Eu vou só ler o texto, tá? Versículo 11. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, movidos pela ganância, e caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Então, o Novo Testamento está totalmente interligado ao Antigo Testamento. Se eu ler um texto assim e eu não entender quem foi Caim, para me saber qual o caminho de Caim, se eu não entender qual que foi o erro de Balaão e não entender o que foi a rebelião de Coré, como eu vou entender o que Deus está falando para mim aqui? Tá? Versículo 12. Deixa eu ler só 2 versículos aqui, não, 3 versículos aqui. E a gente vai interligar esses versículos aqui no nosso tema. Que são esses homens? São como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, ou seja, estão bem enraizados, comendo juntos sem qualquer receio. São pastores que se apacentam a si mesmos. Eu estou lendo Judas, versículo 12. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena época de frutos, desprovidas dos frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Versículo 16. Estes são murmuradores, descontentes, andando segundo os seus próprios desejos impuros. A sua boca fala arrogâncias e adula os outros para tirarem proveito. Esse versículo 16 de Judas aqui, ele praticamente cita quem foi Coré. Nós vamos entender aqui, tá? Fala da rebelião, fugir de quê? Qual foi a falha de Coré? Coré foi conhecido e, lamentavelmente, conhecido como alguém que fez somente murmuração e maldade, inflamando o coração do povo contra a liderança que Deus havia colocado. Olha o perigo aí, tá? E tem alguns que entram em um nível maior de corrupção ainda. É quando eles gostam da fama de corrupto. É um nível maior ainda de corrupção. Eu sou assim, eu não vou mudar. Ah, estamos ainda no mundo, eu vou continuar sendo assim. Será? A vida está em movimento, nada é igual. E Deus não nos quer da mesma maneira, apesar dele nos chamar assim. O evangelho ele precisa mudar. Existe um ethos divino, existe algo para andarmos por ele, existe um caminho. E esse caminho, essa verdade e essa vida, não há verdade nem vida nas características que nós vamos ver aqui em Coré, tá? Não permita ser dominado pela síndrome de Coré. O que ele fez? Afinal de contas, o que Coré fez? Coré, ele convenceu, Números capítulo 16, depois leia, ele convenceu 250 príncipes de boa fama e acusaram Moisés de exaltar-se acima do povo. Primeira característica dele, não aceita autoridade, tem problemas com submissão. E é o mesmo que dizer, olha, 250, eu vou liderar, eu, Datã e Abirão, nós vamos fazer melhor do que Moisés, nós vamos fazer melhor do que Arão. Por que Arão tem que fazer o que ele faz? Por que ele tem que vestir aquelas roupas especiais? Nós conseguimos fazer melhor.
Segundo erro aqui, acusaram Moisés de usar de privilégios na congregação. Mas como assim? Moisés, ele morava na entrada, praticamente, na entrada da tenda. Ele era um juiz, as pessoas iam até ele para julgar suas causas. Ele era um profeta de Deus, o que Deus falava com ele falava com o povo. Ele era também sacerdote, ele escutava o povo e levava aquilo para Deus. Ele falava com Deus face a face, o seu rosto resplandecia. E ele vivia daquelas ofertas, dos dízimos ali do templo. Que privilégio! Que privilégio! Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que não pode atar a boca do boi quando está trabalhando. E eles falaram, não, vocês estão vivendo de privilégios. Acusaram Moisés também de falsas promessas. Moisés, por que ainda não chegamos na terra prometida? Por que 40 anos eles não entenderam que os 40 anos foi por causa do coração duro deles? O que é Coré? Ele é um insubordinado, ele é um contendeiro, ele é um murmurador. E dizendo mais, ele é um invejoso. Nós devemos fugir da rebelião de Coré. Como Moisés agiu diante dessas acusações? O que um líder de verdade vai fazer diante de tais acusações? Tá? E lembrando também que Coré, além desses 250 príncipes, existe mais uma multidão. Quem lembra aí que Moisés colocou príncipe sobre o povo, príncipe sobre 100, príncipe sobre 1000. Ele colocou, designou príncipes. Então, esses homens eram ouvidos pelos seus subordinados. E ele inflamou o coração do povo ali no acampamento de Israel. O que Moisés fez? Moisés se dobra com o rosto em terra. Vamos ler? Versículo 4, Números 16, 4. E Moisés ouviu isso e caiu com o rosto em terra. E falou, olha, amanhã o Senhor mostrará quem é seu, quem é santo. Deus vai mostrar. Moisés não tinha que mostrar e provar nada para ninguém. Mas Deus vai mostrar. Ele orou, ele entregou toda aquela rebelião, aquela armação nas mãos de quem havia o chamado para isso. Então Deus o direciona, que cada um deles, daqueles 250 homens, esteja amanhã na porta da tenda do tabernáculo, na porta do tabernáculo, onde a glória de Deus habita ali dentro do tabernáculo, e de lá Deus vai responder. E eles tinham que pegar um incensário e ficar ali na porta, tá? Quem tem o chamado para ministrar é Deus que vai responder. Estou indo rápido demais? Responda para mim aí como está indo. Vocês estão entendendo? Então, se não estudarmos o Antigo Testamento, tá? Nós não vamos olhar para a humanidade desses homens, desses líderes, e aprender com eles. Temos dois tipos de líder aqui. Coré, já demos aqui as características dele: insubordinado, murmurador, invejoso, caluniador. Boa noite, Davi. E temos também Moisés, que na sua humildade foi orar ao Senhor, foi orar, tá? Nós vamos ver a vida desses homens como uma lição de vida. E pode ser que na nossa caminhada nós possamos aí cair nas armadilhas de pessoas que, assim como o Coré, tentam inflamar o nosso coração, tá? Pessoas assim certamente têm um bom discurso, são persuasivos. Nós devemos fugir das pessoas que a todo custo tentam buscar o poder sobre todas as coisas. Eu falei aqui com vocês, tem uma igreja aqui na nossa região, aqui eu digo na cidade bem próxima aqui, fez uma camisa para os seus membros,
E nessa camisa está escrito: eu sonho o sonho do meu pastor. Misericórdia, irmão. Eu sonho o sonho do meu pastor. Então, tudo que ele fizer, todos os erros dele, todos os caminhos que ele andar, certos ou errados, eu preciso apoiar? Não é bem assim. As pessoas que têm essa síndrome de Coré são bem persuasivos, tá? Nós devemos fugir dessas pessoas que a todo custo eles tentam manipular as instituições, até instituições religiosas também, e para isso usam até rebeliões, que parecem até pacíficas, né? Não, o pastor fulano não pode entrar lá na diretoria, não, nós temos que, já passou a vez dele, nós vamos aqui reunir rebelião. Ah, mas esse é só um exemplo do Antigo Testamento, não é, tá? Vemos que o apóstolo Paulo fala sobre isso também. Vamos ler? Segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo alerta sobre isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Pega aí a sua Bíblia. Versículo 13. Eles estavam duvidando aqui do seu apostolado, e havia aparecendo aí só mais apóstolos. E ele fala, olha, pois, versículo 13, pois são os tais falsos apóstolos, obreiros enganadores, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não vos maravilheis, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito se também seus obreiros se disfarçam em obreiros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O fim deles é conforme as suas obras. Nós vamos ver que fim Coré teve. Qual o fim deles? Coré, então, é um exemplo a não ser seguido. Eu creio que não preciso dar mais aqui muitas características sobre ele. Tá? Não podemos ser como um sino que soa e não tem amor nenhum. Não podemos ser figueiras infrutíferas, nós não podemos ser nuvens vazias, nem para mim, nem para a igreja, nem para a minha família, nem para os outros, nem para os que estão perto. O orgulho aqui também fala muito alto, tá? Coré achava-se melhor do que Moisés, melhor do que Arão, melhor do que aqueles que Deus estabeleceu. Vocês estão muito silenciosos aqui, pode dar um coraçãozinho aí, ajuda muito. Então, usou muito a sua influência para contaminar o coração do povo e fazer rebelião, confusão. Deus gosta dessas coisas? Não. Vamos ver mais um texto aqui para ter certeza, tá? Ah, que bênção! Conheci esse canal ontem e fui muito abençoada. Seja bem-vinda, tá? Todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Provérbios, capítulo 6. Aqui nesse nosso canal aqui no Instagram, Luciana Mais Hebraico, e aqui também no Flecha Polida Teologia, nós não somos fãs aqui do achismo, né? Nós usamos a Bíblia como base para os nossos estudos. Provérbios, capítulo 6, vou dar uma palavrinha em hebraico aqui para vocês compreenderem o que Deus quer dizer com isso. Vou falar para vocês aqui, ó. Provérbios 6, versículo 16. Até o versículo 19, é bem pequenininho, ó. Existem 6 coisas que o Senhor detesta. Deus detesta. E a 7ª, Deus abomina. É mais do que detestar, né? Os olhos altivos, ele detesta. A língua mentirosa, ele detesta. As mãos que derramam sangue inocente, Deus detesta. E um coração que maquina projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. E o que Deus abomina é uma testemunha falsa que fala mentiras. Não, esse Deus detesta. E a última é o que semeia contenda entre irmãos,
Deus abomina. O que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Então, a palavra de hoje aqui, ó, toebá, abominação. Deus abomina. Significa que é uma coisa detestável, algo repugnante moralmente, e Deus tem aversão a aquele que semeia contenda entre irmãos. Foi o que Coré fez. Ele fez. Tá indo muito bem aí, como vocês estão? Você já está inscrita? Que bom, seja bem-vinda. Cláudia, obrigada. Qual é o resultado, então, de uma conduta assim? Uma conduta assim tem um resultado. Qual é esse resultado? Tá? Coré conseguiu fazer com que 14 mil pessoas fossem influenciadas e perdessem a sua vida por causa dessa influência maligna no coração deles. Tá? O povo foi lá para ver o espetáculo, tá? Na frente do tabernáculo, os 250 homens, cada um com seu incensário, Moisés e Arão ali. Ele armou, então, o seu palco. Coré armou o seu palco. Ele queria ser o protagonista da história, mas não é bem assim. Deus sempre será o protagonista da nossa história. O povo que estava lá, os 250 homens, morreram, fulminados pelo fogo que saiu do tabernáculo e matou aquele povo. 250 líderes e príncipes de boa fama. Moisés intercede pelo povo, afasta a multidão que estava ali para que eles não morressem. Moisés ainda foi bom com eles. Pede a Deus para que Deus os perdoe, para que eles não morram juntos. Coré foi engolido pela terra, literalmente engolido. Que Deus nos livre disso mesmo, Laine. As tendas de Coré foram tragadas por sua maldade. E os 250 homens diante do tabernáculo com seu incensário na mão, tá? Foram tragados pelo fogo de Deus. E aqueles incensários que fizeram com eles, eles foram retirados do fogo e eles fizeram ali com ele uma espécie de tampa para o altar de bronze, como um símbolo da rebelião de Coré. Ficou conhecido sua fama pela sua maldade. Quanta riqueza, né, de aprendizado. Em um capítulo só, eu estou em Números, capítulo 16. E acabou por aí, gente, não tem mais, tá? A rebeldia dele gerou discípulos, né? Discípulos. Na manhã seguinte, esses 14 mil pessoas aí se levantaram contra Moisés, né? Antes ali deles morrerem, né? Eles foram contaminados e foram mortos. Foram lá acessar aí. Vocês falaram com Moisés e Arão. Vocês causaram a morte desses 250 homens aí, eram os nossos líderes. Vocês provocaram a morte deles. E foi então que a ira do Senhor se levantou por causa da murmuração deles. E esses 14 mil morreram. Leia o texto. 14 mil pessoas inflamadas. Tá aqui em Números 16, vocês encontrem aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Incensários, mortos, isso aqui, ó. Versículo 49, Números 16, 49. E o número de mortos foi de 14 mil, ainda errei ainda, ó. É 14.600 homens. 14.600 homens. Além dos que morreram com Coré. E Arão e Moisés foram para a porta da congregação, intercederam e a praga parou. 14.600 homens. Tá? Nós vamos ver ao longo da trajetória bíblica, sempre quando Deus estabelece
um lugar de encontro com o homem, um lugar de adoração, um trono, tá? Um trono. Vem o espírito de rebelião. 3 exemplos aqui para vocês. Lá no céu, Satanás tenta usurpar o trono de Deus. No jardim do Éden, a serpente convence o homem que não é bem assim, né, que Deus falou, e tenta também usurpar o trono de Deus. E aqui no tabernáculo também é a mesma coisa. Sempre quando Deus estabelece um lugar de encontro, vem aí o espírito de rebelião e precisa ser dissipado. Deus quer nos levar para um lugar de obediência. Deus quer nos levar para um lugar de comunhão, longe da rebelião, longe da murmuração, tá? Coré quer trabalhar para o reino, mas pela fama, e não para o Senhor, cheio de si mesmo. Ele é um estereotipo aí de autoexaltação. Ele é bem convincente e persuasivo. Tem até muitos seguidores, né? 14.600 mais 250. Praticamente 15 mil seguidores e seguidores rebeldes iguais a ele. Tá? O caminho, a rebelião de Coré. Tá? Perceba isso na sua vida, você não tem seguido por esse caminho. Se você não tem tido esse tipo de comportamento, tá? Examine-se. Esse é o caminho, a rebelião de Coré. É bem forte esse tema, tá? Mas estamos falando da beleza e da glória do tabernáculo e existem várias histórias ao redor do tabernáculo. Eles queriam entrar também para ministrar. Eles queriam estar lá, no lugar de. Devemos tomar muito cuidado com as mensagens que nos diz que somos deuses, né? Mini deuses. Você também pode, a sua palavra é isso, você faz isso. Não, nós somos dependentes 100% do nosso sumo sacerdote, que a carta aos Hebreus fala que é Jesus Cristo, e ele entrou no tabernáculo celestial de uma vez por todas e nos justificou dos nossos pecados. Nós não somos mini deuses, tá? Terminando por aqui, alguma dúvida? Algum versículo que vocês não anotaram? Eu posso repetir para vocês? Procurar aqui nas minhas anotações. Então é isso, não tem? Olha, estou bem feliz por ter vocês aqui comigo mais esse dia. Amém, Cláudia. Cláudia deixou aqui para nós, ó, não deixe seu coração ser contaminado pelo sentimento que contaminou o coração de Satanás, a inveja e rebelião. Muito obrigada, então, por ter vocês aqui comigo. As aulas da semana que vem, tá? Então, são temas também interessantes sobre o tabernáculo, sempre com o nosso foco aqui no tabernáculo. E eu creio que Deus me trouxe aqui para pegar na mão de vocês e caminharmos juntos para conhecermos as nuances do tabernáculo. Bem no início aqui, uma das pessoas que estão ouvindo aqui, eu acho que foi a Cláudia, deixa eu procurar aqui. Ela disse que estava ouvindo louvores e a casa está cheia da glória de Deus. A maioria dos louvores, eu li aqui esse comentário, a maioria dos louvores hoje fala dessa glória, fala desse tabernáculo. Tem até um hino que eu postei lá no meu Instagram, toque da arca. Não podemos tocar na arca, não é nossa função. Como você escreve a palavra em hebraico que a senhora falou? Na sua Bíblia, a paz do Senhor, a minha Bíblia diz 14.700. Eu gostaria de saber como se escreve a palavra em hebraico. A sua Bíblia diz 14.000, a minha está 14.600. Dá uma olhada na Bíblia de vocês aí, ó, Números, capítulo 16, versículo 49. Falem para mim aí quantas pessoas
estão descritas aí na Bíblia de vocês. Aula maravilhosa, um alerta do Pai para nós. Obrigada, obrigada, glória a Deus. Muito esclarecedora, obrigada. Amém, glória a Deus. Olha na Bíblia de vocês aí, rapidinho, Números 14, na Bíblia mesmo, tá? No papel aí. Números 16, 49. Quantas pessoas são? Eu falei da palavra Toeba. Deixa eu escrever aqui, ó. Essa palavra aí é abominação, coisa detestável, algo repugnante moralmente, aversão. Quando nós falamos de aversão, é algo que nos causa vômito. Algo que nos causa vômito. Deixa eu pegar a outra Bíblia aqui, gente, eu vou conferir. Em outra Bíblia. Deixa eu pegar a Bíblia, a palavra-chave. Boa dica para vocês, ó. Sempre vocês perguntam onde tem o dicionário Strong para comprar. Essa Bíblia, palavra-chave da CPAD, olhe bem ela aqui. Ela tem todo o dicionário Strong aqui no final dela, todinho completo, tá? Bem no finalzinho dela tem o dicionário Strong. Eu acho que é um dos lugares que eu vi o dicionário Strong no Brasil, é aqui nessa Bíblia. Números 16. A Márcia Regina, a minha está 14.700. 14.700, Bíblia Pentecostal. Já está aumentando o número de rebeliados. Existem essas diferenças nas traduções mesmo, porque estamos falando aqui de textos antigos, né? A minha Bíblia, que palavra-chave, está 14.600. 14.600. Então, existe mesmo essa diferença. Tá. Vou responder, essa é uma pergunta 14.700 também. Obrigada, Deus abençoe, amém. 14.700, 14.700. As minhas duas Bíblias aqui tá 14.600. Tá um pouco menos de rebeliados aqui. Vamos responder essa pergunta que é muito interessante. Pode pode ajudar vocês, ó. A Ana escreveu aqui. Né? Não sei. Professora, na minha Bíblia fala Corá. Isso, existe essa diferença mesmo para o hebraico. Esse foi aquele mesmo que teve filhos, que escreveu Salmos, perdoe a minha ignorância. Ó. Provavelmente a teologia, tá, fala que o Salmo 42, né, são os filhos de Corá, são os descendentes, tá? Provavelmente os descendentes dos filhos, tá? Por quê? Nós estamos no tabernáculo, o povo de Israel no deserto. E provavelmente esses salmos foram escritos no período de Davi, no período de Salomão, então, muito tempo depois. Por que cita que são os descendentes de Coré? Porque os levitas trabalhavam dentro do tabernáculo, dentro do templo também. Então, essa descendência dos levitas não saiu de dentro do tabernáculo, tá bom? Mas o período aí é muito grande, tá? São muitos anos. Primeira Crônicas, deixa eu ler um outro texto aqui para ver se eu consigo responder. Primeiro livro de Crônicas. Deixa eu ver se responde alguma coisa aqui para vocês. Tá falando dos descendentes de Davi também, Crônicas, tá falando também de os filhos de Coate. Primeiro o livro de Crônicas 6:22, cita também Corá. Tá? Provavelmente descendentes, não filhos assim direto, porque é um tempo bem grande. Outras pessoas vão dizer que são filhos. Existem muitas coisas que a Bíblia não nos diz, tá? Nós temos que especular. Bíblia judaica completa 14.700. Pragas matam, sim, milhares de pessoas. As minhas duas Bíblias aqui diz 14.600. O número é esse aí, tá? 14.600, 14.700. Por isso que é bom ter várias Bíblias de estudo aí para vocês fazerem as suas pesquisas. Né? Muitas pessoas perguntam para mim qual que é a melhor tradução. Tradução é tradução, gente. Não tem como
nos livrar. Lá nos Estados Unidos tem uma expressão, quando está chovendo muito, eles dizem que está raining cats and dogs, ou seja, chovendo gatos e cachorros. Para nós não faz sentido. Se eu falar, está chovendo gato e cachorro, não diz nada, tá? Tá chovendo canivete? Opa, nós entendemos, né? A expressão mineira, né? Tá chovendo canivete. Tá chovendo muito. E chovendo gatos e cachorros nos Estados Unidos é uma chuva muito forte. Então, toda tradução tem a barreira linguística, tem a barreira da cultura, tem tudo isso. Por isso, é interessante estudarmos, tá? Achei alguém aqui com a Bíblia com 14.600. Anderson, qual que é a Bíblia, Anderson, que você olhou? NVT? NVT? T de quê? Nova versão? Nova versão T. Eu nunca vi essa. Então é isso. Existe a tradução. Toda tradução tem uma barreira linguística. Tá bom? Vou ali para vocês aqui, ó. Toebá significa coisa detestável. Você vai achar na Bíblia Toebá como coisa detestável. Traduzida assim, você vai achar como algo repugnante, você vai achar Toibá como uma aversão. Não há como, tá, termos uma tradução 100%, todas elas são fiéis, mas 100% só mesmo original. Nova versão transformadora, interessante, nunca tinha ouvido falar, não. Obrigada, Laila. Então é isso, Deus me trouxe aqui para pegar na mão de vocês e caminharmos juntos por esse caminho, tá? Nós vamos chegar onde nós precisamos chegar. Deus já colocou no nosso coração fome, sede da vontade, da palavra de Deus, da vontade suprema de Deus. É que nós cresçamos, que nós sejamos talmid. O que é talmid? Talmid, discípulo. Aquele que aprende para ensinar. Aquele que tem a poeira dos pés do seu mestre nas suas roupas. Essa é a raiz da palavra, aquele que tem a poeira dos pés do seu mestre sobre si, que anda atrás. Nós precisamos ser talmid do Senhor, né? O apóstolo Paulo fala isso. Vocês precisam me copiar, porque eu estou copiando ali Cristo, então pode vir, que vai dar certo. É isso. Próximas lives, segunda-feira, nós vamos falar da identidade ministerial, como a nossa identidade ministerial deve ser protegida por Deus, usando também ali os elementos do tabernáculo. Quarta-feira, vamos falar da tribo de Levi, onde nós vamos falar que a verdadeira herança é o Senhor. Vamos falar da tribo de Levi e vamos falar dessas 3 divisões dos clãs, tá bom? Na quarta-feira. E na sexta-feira nós já vamos entrar para dentro do tabernáculo. Você vai caminhando comigo e nós vamos falar dos 3 elementos que estão lá dentro da arca. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.